Você vai entender por que a gente monta a carteira de ações da forma como a gente faz. Essa saída é semelhante para você entender o que quando você está fazendo isso daqui, investindo em fundos, dessa forma aqui, é semelhante ao seguinte. Eu poderia falar de diversos fatores contras a você colocar seu dinheiro em fundo e do porquê você montar a sua carteira de ações. Mas eu vou falar de um fator específico. Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, a gente tem um artigo que faz a comparativo de investir em fundo e montar a sua própria carteira no nosso blog. Só você olhar lá, tá bem explicadinho, tá bem legal. Mas eu vou destacar um específico, que é o seguinte. Eu vou fazer uma analogia. Imagina que você já esteve numa sala de aula. O Ibovespa, o que é o Ibovespa? Ele é a média do mercado, certo? Lá na Bolsa de Valores tem 500 papéis que são tradáveis, que são operacionais, e o Ibovespa são os 70 maiores papéis, e aí a gente monta uma carteira de ações com esses 70 maiores papéis, e ele é basicamente a média do mercado. Então, quando você investe num fundo seguindo o Ibovespa, você está indo com a média. Você já esteve numa sala de aula, certo? O que é a média? Tem lá os nerds que estão tirando 10, 9,5 toda a prova. Tem os caras que estão tirando 0, 1, 1,5 toda a prova. E a média, quando o professor fala lá, a média da sala foi 5. É isso. A média é o mediano. Qual que é a proposta? Quando você investe no fundo, você está seguindo com a média. Ok? A proposta é, bom, com todos os recursos que a gente tem à nossa disposição, com toda a análise da metodologia quantitativa, modelos matemáticos, backtest, inteligência artificial, vários algoritmos que a gente cria, será que a gente não consegue olhar para o Ibovespa, olhar para as maiores empresas do Ibovespa e selecionar dentre elas as 5 maiores com maior potencial de valorização? Essa que é a proposta da Big Rocks. A Big Rocks é uma carteira de ações que traz 5 empresas, né, que compõe ali, é uma tabelinha que tem as 5 empresas, é uma carteira mensal, e o que a gente está fazendo é justamente isso, montando uma carteira com as empresas que têm maior potencial de valorização. É mais ou menos assim, a gente vai colar junto com os nerds. Então, em vez de a gente ficar perto da média e tirar 5, a gente está buscando ali os 9,5, os 9. Essa que é a ideia, né? Então, será que a gente consegue? Será que a gente é capaz de fazer isso? Eu vou já adiantar a história. Sim. Nesse cenário, acaba ficando uma situação muito melhor, muito mais vantajosa para você. Então, não só em termos de rentabilidade, tá, pessoal? Porque você poderia falar, mas beleza, eu não estou tirando alta performance do mercado, né, fazendo uma carteira de ações, mas também eu tenho uma comodidade, eu coloco meu dinheiro no fundo, não estou nem vendo isso daí também. Ok, mas não é só isso, tem outros pontos que é importante você anotar. E principalmente se você passou por uma queda expressiva do mercado de renda variável, estando em algum fundo, você sabe do que eu estou falando. Muitos dos fundos demoram D mais 30, D mais 40, às vezes, para você fazer o resgate. E aí, quando a gente passa por um momento de queda no mercado, você vê seu dinheiro minguar em 30 dias. Se você já está há algum tempo no mercado, é suficiente para cair mais de 50% no mercado, uma boa. E aí você vê o seu dinheiro minguar sem ter o que fazer. Você pediu já o resgate. Imagina que você não está satisfeito com o fundo. Você pede o resgate porque está caindo. Demora 30 dias para cotizar. Quer dizer, só depois de 30 dias que ele vai pegar o valor e transferir para sua conta. Enquanto isso, o seu dinheiro está definhando. Então tem vários detalhes e quando você vai para um fundo, muitas vezes lá na conversa entusiasmada com o seu gerente de banco, passa desapercebido, né? Então é por isso que a gente se dá o trabalho de fazer uma carteira de ações para a gente mesmo operar, né? Para que você mesmo possa entrar lá e colocar e comprar rapidamente, 5 minutinhos, você monta a sua carteira de ações e pronto. Você vai ver quanto de vantagens ao longo desse racional, eu vou mostrar para você tudo que a gente coloca por detrás para que fique isso muito simples para você. No entanto, a aula de hoje é para que você entenda como que a gente monta essa carteira. Então, a gente vai montar uma carteira. Poxa, Fernando, por que é importante que eu entenda? Fique tranquilo, eu vou falar sobre alguns termos, alguns mecanismos de radar, mecanismos do quantitativo, de como que a gente protege a carteira, mas você não precisa de verdade
se apegar e entender tudo isso no detalhe. É mais que para você se sinta confortável no dia a dia de saber o que a gente faz aqui dentro da Rock Trade, para você usar a tabelinha que, no final das contas, para você é só a pontinha do iceberg que aparece. A gente faz um trabalho grande de pesquisa, de desenvolvimento, tem uma equipe aqui dentro de físico, matemático, economista, fazendo o trabalho de desenvolvimento das estratégias, de validação estatística das estratégias, e depois passa para o nosso time de analistas, né, que são analistas certificados, CNPI, que vão executar e acompanhar as estratégias diariamente, e o que sobra lá na pontinha do iceberg é uma tabelinha para você poder olhar e falar, tem ação 1, 2, 3, 4, 5, eu compro, coloco o seu dinheiro e já fala quanto que você compra de cada uma dessas ações. Então, para você operacionalizar, fique tranquilo, é muito simples. A ideia de expor o racional e o operacional é justamente para você entenda, entendi o que eles estão fazendo lá e se sinta confortável em seguir a metodologia, tá bom? Legal, então vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho mais essa conversa do racional da Big Rocks.